Estamos de volta com o programa Ponto e Vírgula aqui para a sua TV RPB, programa esse que todas as quartas-feiras a gente realiza aqui pelo portal e nossas redes sociais, sempre com entrevistado, debatendo bons assuntos para a interação dos nossos internautas. Doutor Francisco, famosa ação das cores aqui da cidade de Souza. A oposição, veementemente bateu em cima disso, dizendo que aconteceria que o prefeito Fábio Taironi, que concorre à reeleição em Souza, não conseguiria nem o registro de sua candidatura. E houve, por parte da 35ª Zona Eleitoral, o registro inicial. Depois, a mesma coligação, que tem como candidato da oposição Leonardo Gadelha e vice Miriam Gadelha, recorreu lá para o Tribunal Superior, aliás, o Tribunal Superior Eleitoral, que é o TRE, exatamente. E lá também foi confirmada o registro de candidatura de Fábio Taironi, mesmo ele respondendo essa ação. Na visão do senhor como jurista, o que é que realmente tenha ocorrido para que tenha garantido o registro de candidatura à reeleição de Fábio Taironi? Pereira, é um processo bem polêmico, tanto é que tem sido pauta não só nos noticiários aqui da Paraíba, como também no Brasil inteiro, né? Essa é que é a grande verdade, um processo que já está em nível de STF, Supremo Tribunal Federal, e volta e meia a gente tem essa informação de que dessa vez o Fábio Taironi vai ser cassado, não vai poder registrar a candidatura. Eu me recordo que naquela primeira entrevista que eu prestei no Ponto e Vírgula, a gente já falava. Já falávamos nisso. A gente já falava desse ponto e você também me questionou a respeito da situação jurídica eleitoral do candidato à reeleição, Fábio Taironi. Perfeitamente. E naquele momento eu esbocei o entendimento e hoje mantenho esse entendimento de que o prefeito Fábio Taironi ele é totalmente elegível. Ele não tem qualquer tipo de problema, tanto é que ele conseguiu aqui em primeira instância, registrar sua candidatura, foi deferido. O Ministério Público Eleitoral também se manifestou favoravelmente ao registro da candidatura do candidato. Houve o recurso por parte da coligação adversa. Em segundo grau, o Ministério Público Eleitoral também deu parecer favorável pela legalidade do registro de candidatura do candidato Fábio Taironi. E, mais uma vez, essa semana a gente presenciou, eu mesmo assisti via YouTube, o julgamento do TRE, em que o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, mais uma vez, confirmou o entendimento de que o candidato Fábio Taironi ele vai tranquilamente disputar o pleito eleitoral de 2020. O que é que se questiona nessas ações que veiculam aí que o prefeito seria cassado ou não poderia registrar sua candidatura? O que se veicula é que ele responde um procedimento, um processo de improbidade administrativa perante o Supremo Tribunal Federal. É um processo que é batizado, denominado de processo das cores, e esse processo está em grau de recurso. O prefeito está manejando os recursos no sentido de se desvencilhar da condenação de suspensão dos direitos políticos que ali se encontra no Supremo Tribunal Federal. É um processo que, se eu não me engano, ele foi movido após uma denúncia em Souza. Houve a sentença improcedente, posteriormente foi reformada em segundo grau, e até então há essa saga jurídica perante os tribunais. A gente já tinha o entendimento de que esse processo das cores, ele não torna o prefeito Fábio Taironi inelegível. Por quê? Porque ele não transitou em julgado. Os efeitos dessa condenação só começam a produzir literalmente a validade após o processo esgotar todos os recursos por parte do acusado para que efetivamente ele comece a cumprir a sua pena. Um fato interessante, Pereira, que pouca gente sabe, é que existe um recurso lá em João Pessoa, um recurso extraordinário, que foi protocolado há vários anos atrás, que está sobrestado. O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba à época, ele emitiu uma decisão concedendo os efeitos suspensivos e sobrestando o recurso, porque havia naquele momento, naquele tempo, uma discussão se a lei de improbidade se aplicava ou não para os agentes políticos. Em virtude dessa situação, o desembargador presidente do tribunal ele suspendeu os efeitos
e, consequentemente, determinou o sobrestamento. O processo de Fábio Tairone, após todos os trâmites lá em Brasília, lá no Supremo Tribunal Federal, mesmo após esgotar todos aqueles recursos, ele deve, Pereira, por incrível que pareça, voltar ao Tribunal de Justiça da Paraíba e iniciar uma nova saga, um novo procedimento. Vai praticamente nascer de novo. E o presidente do tribunal irá exercer o juízo de admissibilidade a respeito desse recurso. Deixa eu me entender melhor, doutor Francisco. No caso aí, se o processo volta para cá, para Souza, para o Tribunal de Justiça, que lá para João Pessoa, e é isso que sempre os advogados de Fábio Tairone têm defendido, né? Que faltam algumas questões que devem ser primeiramente sanadas a nível de primeiro grau, que é aqui em João Pessoa, para depois voltar ao segundo grau e lá eles apreciarem. Porque se eles apreciarem no segundo grau, sem primeiramente os fatos alencados pelos advogados de Fábio Tairone em primeiro grau, então o processo fica, como chama no meio jurídico, né, prejudicado na sua essência do julgamento. E é por isso que Fábio Tairone vem apresentando esses embargos declaratórios, é isso que ele tem demonstrado para poder esse processo voltar, e aqui em primeiro grau, em segundo grau, digo aqui, que primeiro grau é Paraíba, né? Ele possa apresentar as suas alegações? Na verdade, Pereira, a interposição de embargos declaratórios, de embargos de divergência, de agravo regimental, que está sendo feito e que foram feitos também pela defesa, inclusive que é muito bem patrocinado pelo escritório do Dr. João Sabrantes, Dr. Romero, lá em João Pessoa, essa interposição ela é totalmente normal diante dos processos que tramitam nos tribunais superiores. É absolutamente normal. Quem milita na parte do direito, que trabalha com esses recursos... direito, já sabe que isso é comum. Claro, isso é corriqueiro, Pereira. Isso é corriqueiro, até mesmo em processos que não tem grande repercussão, mas a gente costuma manejar esses recursos para tentar reverter algumas situações lá em Brasília. O que subiu para Brasília foi apenas um recurso especial do prefeito Fábio Tairone. Ainda existem outros recursos para ser manejados no Supremo, e após isso ainda existe um recurso sobrestado no Tribunal de Justiça da Paraíba, que deve ter seguimento aqui e ainda começar uma nova saga lá em Brasília. Eu diria, Pereira, sem sombra de dúvidas, que a situação de Fábio Tairone com relação a esse processo é bastante confortável. Ele não terá nenhum tipo de problema com relação à sua candidatura e também, sendo eleito, se for o caso, se a população assim desejar, ele também não enfrentará qualquer tipo de problema para ter a cassação de mandato, em eventual mandato, se assim desejar. Porque muitos acham que se Fábio Tairone for reeleito, né, ele não cumprirá o mandato completamente em virtude desses problemas judiciais. Mas, diante dessas informações que o senhor repassa aí, o processo tem que voltar aqui para a Paraíba, então reinicia todo um trâmite legal do processo, dando prazo regimental para ambas as partes se pronunciar, e aí tem todo um período de tempo de processo para que seja julgado. Mesmo julgando aqui, perdão, doutor Francisco, mesmo julgando aqui desfavorável a Fábio Tairone, ele tem o direito de recorrer para a segunda instância. Claro, Pereira, com certeza. E um fato interessante, eu não estou dizendo isso com base em mera retórica. Eu digo isso com dados científicos. A gente tem, em média, o último levantamento que foi feito, é que um processo para tramitar, para chegar ao seu fim no Supremo Tribunal Federal, ele dura em média de 5 anos e meio a 6 anos para ter o seu fim. Alguns demoram menos, outros demoram mais. Então, fazendo essa conta rápida, uma conta por cima, bem genérica, a gente tem ciência de que Fábio Tairone, ele conseguirá, sim, terminar o seu mandato sem nenhum tipo de problema, seu futuro mandato, se assim ganhar. Muito bem. Doutor Francisco, vamos pontuar agora outro assunto que se relaciona aqui a outra cidade da Grande Souza, que é o caso da cidade de São José da Lagoa Tapada. Também vem sendo tema de debate por parte tanto das oposições como advogados que acompanham este caso em si.
O caso do prefeito Cláudio Antônio, só para pontuar, é algo remoto que leva a 2006, 2006, 2006, mais ou menos isso, de 2 funcionários públicos, né? Parece que ele, como prefeito da época, teria transferido esses funcionários para uma determinada função em outro local, né? E aí esses funcionários entenderam que foi uma perseguição, né? E entraram com uma ação que é ato de improbidade administrativa. Vem, desde então, se arrastando. No caso específico da cidade de São José da Lagoa Tapada, quais são as informações reais desse processo, nesse atual momento, doutor Francisco? Pereira, como você bem disse, é um processo antigo, né, de 2006, que efetivamente Coloral responde em virtude de uma suposta acusação de perseguição política. Ele teria... O processo não já tinha caducado? É uma pergunta que eu faço ao senhor. Se já passaram 20 anos? Pereira, a lei... Ou, nesse caso de lei eleitoral, não se caduca? Na verdade, a lei de improbidade administrativa, que é a lei que rege o tema, ele traça um prazo de 5 anos para que o Ministério Público ajuize a competente ação de improbidade administrativa. Essa ação, Pereira, ela foi protocolada dentro desse prazo dos 5 anos. Porém, há muita discussão a respeito de se existe ou não na improbidade administrativa o que a gente chama no direito penal de prescrição intercorrente. O que é isso? Prescrição intercorrente é aquela prescrição, é aquela nódoa, aquela mácula que atinge o processo quando passa-se mais tempo do que a lei permite para que ocorra o efetivo julgamento. Existe uma discussão hoje, inclusive ela volta e meia entra em pauta no Supremo Tribunal Federal, a prescrição intercorrente se aplica aos casos de improbidade administrativa. Alguns ministros do Supremo entendem que se aplica e outros entendem que não se aplica. Hoje em dia, o entendimento majoritário da maioria dos ministros é que esse entendimento é no sentido de que não se aplica a prescrição intercorrente. Caso haja uma reversão, Pereira, nesse entendimento, e pode haver porque está havendo agora a aposentadoria de alguns ministros do Supremo e a posse de novos ministros, como é o caso do Cássio Nunes, que está tomando posse como novo ministro do Supremo, esse entendimento ele pode ser modificado e, se assim o for feito, os prefeitos da região, tal como o próprio Fábio Tairone e Coloral, e dentre outros que também responderam ou respondem à improbidade administrativa, serão beneficiados com esse entendimento e terão seus processos declarados extintos pela Justiça. Agora, isso é prematuro para a gente falar. A gente precisa deixar o Supremo decidir, pacificar essa questão, para a gente poder ver se realmente vai vingar essa tese. O doutor Francisco, no caso, no tocante também esse problema, né, não está transitado e julgado o caso do prefeito, não, né? Também não. A situação de Coloral, Pereira, é muito semelhante à situação do prefeito Fábio Tairone. Semelhantíssima. Para se ter uma ideia, sempre quando alguém me pergunta sobre esse caso de Coloral, eu sempre respondo, olha, em 2016 ele também sofreu impugnação na sua candidatura porque estava respondendo o mesmo processo. E ele deu entrada no registro, o registro foi deferido, recorreram para o Tribunal Regional Eleitoral, o prefeito Coloral ganhou em segunda instância lá no Tribunal Regional Eleitoral, houve recurso para Brasília e lá em Brasília também foi dado ganho de causa ao prefeito Coloral, porque o processo de Coloral não transitou em julgado. Ele ainda tem uma gama de recursos, está sendo muito bem representado lá em Brasília pelo doutor Hugo, juntamente com o doutor Osael, na defesa desse processo, e tem um cipual de recursos que ele pode manejar ainda para tentar a sua absolvição. A situação de Coloral, igualmente a de Fábio Tairone, é extremamente tranquila, sem nenhum tipo de problema. Muito bem, por isso, doutor, só para pontuar mais uma vez a cidade de São José da Lagoa Tapada, Cláudio Antônio conseguiu, né, tanto na 52ª zona eleitoral, que agora São José da Lagoa Tapada fica responsável por Coremas, né, conseguiu o registro de candidatura dele lá, e em seguida também foi confirmado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Na verdade, o Coloral ele já tem jurisprudência, Pereira, dele próprio. Ele está utilizando a própria jurisprudência para fazer a sua defesa, já que ele já teve o seu registro impugnado outras vezes e conseguiu lograr êxito
diante da Justiça Eleitoral. Vamos falar do caso de Coremas. O senhor tem conhecimento do caso de Coremas? Como é que está esse problema? Há em tese um problema que é insanável, porque um dos membros é presidente lá da legenda, estaria inelegível em virtude de uma ação de improbidade administrativa que responde e acabou assinando uma ata da convenção partidária. E, em cima disso, a coligação oposta, a coligação de Chaguinha e de Edilson, chegou a pedir a impugnação do registro de candidatura inteira, tanto da chapa majoritária como na proporcional. Legalmente falando, torna-se inelegível toda essa chapa em virtude dessa assinatura dessa ata, doutor Francisco? Pereira, veja bem a situação lá de Coremas. O que houve lá na cidade foi a impugnação do demonstrativo de irregularidade dos atos partidários, certo? Do DRAP. É o DRAP. O DRAP, perfeito. Houve a impugnação por parte da coligação adversa desse DRAP, e esse DRAP é o núcleo de uma candidatura, certo? Se houver impugnação desse DRAP, não só a candidatura do prefeito, como também do vice, é atingida, mas também de todos os candidatos a vereadores que compõem aquele determinado partido. Essa impugnação foi feita no sentido de que o presidente do partido, ou seja, a pessoa que direcionou, que comandou os atos lá da convenção partidária, supostamente estava com os direitos políticos suspensos. Ou seja, se não tinha capacidade eleitoral de ser votado, também não tinha capacidade para direcionar nem para presidir uma convenção eleitoral. Dessa forma, a convenção seria nula, não gerando qualquer efeito para o direito, nem também para a justiça eleitoral. E assim foi feito. E conseguiram, Pereira, em primeira instância, impugnar toda a chapa, tanto de prefeito e vice, como também de vereadores. Essa situação, ela foi levada mediante a interposição de um recurso para o Tribunal Regional Eleitoral e, ao que me parece, o tribunal ele reverteu a situação, permitindo as candidaturas dos vereadores e também da chapa majoritária. Mas é uma situação bem delicada. Aqui na região a gente tem algumas cidades, alguns exemplos que também tiveram seu DRAP impugnado. Eu mesmo, como advogado, eu peticionei pedindo a impugnação de alguns DRAPs, inclusive ainda está em fase de recurso, como é o caso da cidade de São Francisco, que o candidato a prefeito da situação ainda está pendente de julgamento desse DRAP, e também lá em São José de Piranhas. São José de Piranhas a gente também entrou contra um candidato oposicionista por irregularidade nos atos partidários, também no DRAP, Pereira. No caso de São Francisco, no caso é o candidato Adriano Barbosa, é isso, doutor Francisco? Isso, o candidato Adriano Barbosa, que a situação até ontem não tinha sido julgada. Eu acredito que não foi julgado ainda esse recurso do DRAP. Muito bem. Já que estamos falando dessa questão, vamos falar aqui, mais uma vez, uma cidade da nossa região, que é Aparecida. É o caso do vereador João Neto, que é do PP, é concorrente à reeleição na oposição, a eleição na oposição a prefeito de Aparecida, e ele também tem uma condenação em primeira instância, né, sobre um crime que ele teria praticado uma invasão em uma propriedade alheia, né? E aí ele teria sido condenado em primeira instância, recorreu, conseguiu reverter parte dessa decisão, mas ele continua ainda buscando o direito para que ele possa apresentar a sua defesa nessa ação. No caso de João Neto, também teve problema, ele apresentou defesa no tocante ao pedido de impugnação da sua registro de candidatura, doutor Francisco? Pereira, como você muito bem pontuou, João Neto ele responde a um procedimento, um processo. Esse processo ele teve sentença condenatória em primeira instância e, depois disso, houve a interposição de recurso para o Tribunal de Justiça da Paraíba. E, como todos sabem, de Aparecida, essa pena que ele foi condenado foi drasticamente reduzida. Se eu não me engano, a pena, Pereira, era de 18 ou 19 anos, pelo que eu me recordo. E foi reduzida para... ou foi 1 ano e 9 meses, ou foi 2 anos e alguma coisa, eu não me recordo exatamente o tempo. E foi, inclusive, substituída por uma
pena, na verdade, restritiva de direito, que é não privativa de liberdade. Ela, para ser paga em prestação de serviço ou então prestação pecuniária. E, mediante essa situação, a defesa do senhor João Neto, ele recorreu dessa decisão, por entender que era inocente, porque haviam provas de que ele não teria participado desse movimento. Pois bem, em virtude dessa situação, houve a interposição de recurso e muito se comentava, Pereira, que ele não poderia ser candidato, em virtude dele responder a esse processo. Nós, sempre quando éramos procurados, nós alertávamos para essa situação, que essa condenação do vereador João Neto não implicaria em inelegibilidade, porque não era abarcado pela lei da ficha limpa. E, diante dessa situação, nem o Ministério Público, Pereira, nem também a coligação adversa entrou com nenhum pedido de impugnação do registro da candidatura. O registro passou tranquilamente. Foi deferido em primeira instância, inclusive com parecer favorável do ilustre representante do Ministério Público, e após o deferimento é que a coligação adversa ingressou com um recurso, informando de que havia um equívoco no deferimento do registro da candidatura do candidato João Neto. A mercê dessa situação. Mas voltando um pouco a João Neto, só para nós concluir essa parte, diante disso, diante dessa argumentação jurídica, então não há nenhum problema, né, no tocante ao registro e candidatura, né, de João Neto, nesse momento, na disputa eleitoral na cidade de São Francisco. Não é isso, doutor Francisco? Ali de Aparecida. De Aparecida, perdão. Não, na verdade, Pereira, houve esse recurso, a interposição desse recurso, mas o próprio relator do processo, lá em João Pessoa, ele já decidiu monocraticamente, não mandou nem para a turma, ele já inadmitiu o recurso, mantendo, sim, a candidatura do prefeito, do candidato a prefeito, João Neto.